Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bom tê-lo e tê-la conosco neste ambiente virtual, onde estamos celebrando ao Senhor, dando a Ele culto, o louvor e adoração. Desde já eu gostaria de cumprimentá-la com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando continuidade
a nossa série, onde nós temos refletido o que é ser igreja à luz da carta aos Efésios. Mas antes de irmos para o texto, de refletirmos no tema de hoje, eu gostaria de orar com você, pedindo para que o Senhor fale conosco, para que Deus ilumine a nossa mente, para que compreendamos a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos juntos neste ambiente virtual, com a proposta de celebrar a Ti, adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Muito obrigado. Pedimos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Abra a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, no nome de Jesus. Queremos aprender de Ti, queremos aprender com o Senhor. Queremos, ó Deus, e desejamos que nossa vida seja impactada, transformada pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém. Pois bem, nós estamos refletindo várias temáticas extraídas da carta de Paulo aos Efésios. Nós já pensamos que ser igreja é saber a quem pertencemos. Pensamos que ser igreja é sermos para a glória de Deus. E pensamos que ser igreja é orar pela comunidade local. Fizemos isso à luz de Efésios capítulo 1. Pensamos ainda que ser igreja é ser alvo da graça de Deus. E pensamos que ser igreja é viver a unidade por meio da cruz. E fizemos com base em Efésios capítulo 2. Pensamos também que ser igreja é engajar-se no plano de Deus. E no nosso último encontro nós pensamos que ser igreja é orar o Evangelho. E fizemos isso com base em Efésios capítulo 3. Hoje nós estaremos indo para uma outra parte da carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 3, onde Paulo ele trabalha mais conceitos teológicos. Do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai tratar sim sobre teologia, mas ele vai trabalhar a teologia de maneira muito mais prática. Então agora nós vamos para a parte prática da carta. Hoje nós estaremos refletindo com base no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. E o tema do sermão de hoje é: ser igreja é preservar a unidade do corpo. Ser igreja é preservar a unidade do corpo. Para isso eu quero ler Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Dizem assim esses versos: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo agora ele vai trabalhar questões mais práticas. E quando ele começa aqui a sua exposição no capítulo 4, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor. E é importante que nós lembremos que Paulo está preso na cidade de Roma, a sua primeira prisão ali na cidade de Roma, uma prisão domiciliar. E a leitura que o apóstolo Paulo faz é que ele não estava preso porque o imperador mandou prendê-lo. Ele não estava preso porque o sistema romano o prendeu. Ele não estava preso porque tinha ali com ele um soldado da guarda pretoriana vigiando.
mas Paulo tem a plena compreensão de que ele está preso por causa do Senhor. Então Paulo aqui diz que ele é prisioneiro no Senhor. Ele sabe que ele está preso por causa do Evangelho. Ele sabe que o Evangelho o colocou naquela situação. É a mesma afirmativa que ele faz no capítulo 3, quando ele diz: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então Paulo sabe que ele está preso por causa da pregação do Evangelho, porque ele anuncia o Jesus crucificado. Em seguida, Paulo diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, ele está rogando, e essa palavra rogo-lhes, na língua grega, ela traz a ideia de uma convocação, uma exortação. Era um tipo de discurso que o imperador convocava o seu público para ele transmitir. Então Paulo está convocando a igreja, no caso os irmãos de Éfeso, para dar a eles um discurso. Paulo está exortando eles. E o discurso de Paulo é: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, ser igreja é preservar a unidade do corpo, compreendendo o chamado. Paulo está dizendo para os Efésios: Deus os chamou, Deus os convocou, Deus os comissionou. E aí Paulo vai dizer: e vocês devem viver de maneira digna. A palavra digna no grego traz a ideia de apropriado. Paulo está dizendo: vocês precisam viver de maneira apropriada com o chamado. Vocês receberam uma convocação. Então viva de maneira digna, viva de maneira apropriada a convocação que receberam. Em seguida, Paulo vai dizer como os efésios deveriam viver, que segundo o apóstolo Paulo, era a maneira digna deles viverem o chamado, a convocação. E Paulo diz assim, a partir do verso 2: sejam completamente humildes. Essa é a primeira característica que o apóstolo Paulo vai trazer. Sejam completamente humildes. E a palavra humilde aqui no grego traz a ideia de alguém que tem uma compreensão clara sobre si. Alguém que tem um profundo senso de insignificância. Alguém que não se sente melhor do que o outro. Alguém que não se vê numa condição mais elevada do que o outro. Pelo contrário, ele sabe, ele compreende qual é a sua condição. Então Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. E Paulo vai dizer: sejam completamente humildes, ou seja, não tenham um conceito elevado sobre vocês. Não pense sobre vocês além daquilo que vocês de fato são. Não tenham sobre vocês uma visão, uma perspectiva além daquilo que de fato vocês é. Pelo contrário, sejam humildes, tenham uma compreensão da insignificância de vocês. Em seguida, o apóstolo Paulo diz: sejam humildes e sejam dóceis. E a palavra dóceis aqui traz a ideia de equilibrado, disciplinado, gentis, moderado. Essa palavra é aplicada à domesticação de um animal selvagem. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês foram chamados, foram convocados para viverem uma vida dócil, uma vida equilibrada, uma vida disciplinada, uma vida moderada. Agora vocês têm quem os controla, agora vocês têm quem os disciplina, quem os coloca regras, limites. Outrora não, vocês viviam desequilibrados, sem disciplina, sem controle, sem modéstia. Vocês viviam satisfazendo os desejos da carne, vivendo segundo o curso deste mundo, satisfazendo os desejos do príncipe do ar, que é Satanás. Aí Paulo está dizendo: agora não, agora Cristo os ressuscitou, agora vocês têm vida com Deus, o Evangelho chegou até vocês, então agora vivam de maneira digna do chamado. E uma das formas é: sejam dóceis, sejam moderados, equilibrados.
tenho disciplina. A ideia aqui é de uma pessoa que ela não vai além daquilo que ela não deve fazer. Ela é disciplinada. Ela não é mais selvagem, agressiva, porque agora Deus, por meio do Evangelho e da graça dele, por meio do Espírito Santo que habita nele, agora é uma pessoa dócil. Em seguida, Paulo usa uma outra palavra que ele diz assim: e sejam pacientes. A palavra paciente aqui no grego traz a ideia de tolerância, de constância, de longanimidade, longânimo. A ideia aqui é de alguém que é lento em irar-se. Então Paulo está dizendo, vocês foram chamados, convocados, e diante desta convocação, agora vocês precisam viver de acordo com ela. E a convocação tem implicações, e uma das implicações é que agora vocês, Efésios, devem viver uma vida paciente, tolerante, uma vida longânima. Vocês devem ser lentos para irar-se. Depois, o apóstolo Paulo usa a palavra suportando uns aos outros com amor. E a ideia de suportar aqui é a ideia de carregar, de sustentar. O que Paulo está dizendo é, vocês agora foram convocados, chamados a suportar, a sustentar, a carregar uns aos outros em amor. Ou seja, por amor suporte, por amor carregue, por amor sustente. É o chamado, é a convocação. Paulo está tratando aqui de princípios, de implicações que o Evangelho propõe. Então, ser igreja é preservar a unidade, compreendendo o chamado. Deus nos chamou para imputar em nós o caráter de Jesus. Jesus, ele era humilde, Jesus era dócil, Jesus, ele era paciente, Jesus suportava. O nosso desafio agora é sermos como ele foi. Precisamos viver uma vida digna, apropriada do chamado de Deus. Precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Não nos achar, não pensar que se nós não estivermos, a coisa não funciona. Não olhar para o outro como se ele não tivesse nada de bom para nos ensinar. Pelo contrário, sempre sou eu quem tem algo para lhe oferecer. Ser dóceis, ou seja, disciplinado, equilibrado. Quantos conflitos não teriam acontecido se nós tivéssemos disciplina, se nós tivéssemos equilíbrio, se nós fôssemos gentis, moderados? Quantas circunstâncias não teriam acontecido, ou até mesmo não estariam acontecendo, se nós fôssemos pessoas dóceis, pessoas que vivem de fato a proposta de Jesus, pessoas que compreenderam a proposta do chamado. Quantos conflitos, porque falamos o que não deveria, não conseguimos frear a língua. Quantas circunstâncias criadas, porque não deveríamos agir como agimos, porque nos faltou a disciplina, o equilíbrio, ou o fruto do Espírito, o domínio próprio. Quantas circunstâncias, se nós tivéssemos um pouco mais de paciência, fôssemos mais lentos para irar, se nós tivéssemos um pouco mais de constância no nosso ânimo, no nosso temperamento, de não pôr para fora muitas vezes palavras, ou até mesmo fazer gestos, muito mais influenciados pela ira, pelo ódio, se fôssemos um pouco mais tolerantes, misericordiosos. Quantas circunstâncias teríamos evitado se fôssemos mais pessoas que carreguem os fardos uns dos outros, que suportam mais, pessoas que sustentam mais, pessoas que ao olhar para o erro do outro, não concorde com o erro, não aceite o erro, mas são pessoas que suportam aquela pessoa que errou. São pessoas que sustentam aquela pessoa que errou. Não a sustenta no erro, mas a sustenta porque ela falhou.
pessoas que carreguem umas às outras. Então, ser igreja é preservar a unidade do corpo, compreendendo o chamado. Segundo, o verso 3 nos diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, falando aos Efésios, ele vai dizer: façam todo o esforço. E a palavra esforço aqui no grego, ela traz a ideia de algo que é contínuo, que é constante, algo diário. Paulo não está dizendo para eles assim: ó, irmãos, tentem, e se não conseguirem, desistem. Não, Paulo está dizendo: façam todo o esforço, ou seja, constantemente, insistentemente, diariamente, se esforcem, se empenhem, se dediquem. Em o que, segundo o apóstolo Paulo? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Paulo está colocando para os Efésios é que o Espírito Santo os uniu no corpo. Então não há mais distinção, não há mais diferença, não há mais divisão. Agora em Cristo eles são um, é um corpo, é a igreja do Senhor. E quem fez essa obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz a união. Mas somos nós, como membros do corpo, quem devemos preservar a comunhão. Cabe a nós o esforço, a dedicação, o empenho para mantermos o corpo unido. Então, o segundo ponto é: ser igreja é preservar a unidade do corpo, assumindo a nossa responsabilidade quanto membros do corpo. É papel de cada membro se esforçar, se empenhar, se dedicar em manter a união do corpo. Esse não é um papel de uma ou outra pessoa do corpo, da liderança ou do pastor. É papel de todos os membros se empenharem, se dedicarem para que o corpo viva em união, para que haja comunhão no corpo. O Espírito Santo já nos uniu no mesmo corpo. O Espírito Santo já nos trouxe para o mesmo corpo. Já estamos vivendo a união do Espírito Santo. Nós precisamos agora perseverar nesta união. Precisamos nos esforçar nesta união. Paulo ainda diz assim: esforça ou façam todo o esforço para conservar. E a palavra conservar aqui traz a ideia de manter, preservar. Ela traz a ideia de uma condição, de um estado, de uma posição. Então o Espírito Santo já nos colocou numa condição, num estado de união. Agora nós precisamos nos esforçar para manter esta condição de união, para manter este estado de união, para preservar, para conservar a união. Essa é a nossa responsabilidade. Portanto, você, membro, você que foi redimido, você que foi alcançado pela graça, você que agora foi colocado no corpo, você e eu, como membros do corpo de Cristo, precisamos assumir a nossa responsabilidade diante da unidade do corpo. É papel nosso, é tarefa nossa. Mas mais especificamente, eu quero que você traga isso para a tua vida como indivíduo, como pessoa, e que você sinta a responsabilidade que é papel teu, assim como eu devo sentir a responsabilidade de que é papel meu manter a unidade do corpo. É nossa responsabilidade. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, mas a intenção do apóstolo Paulo é que cada membro ali do corpo, cada membro daquela comunidade de fé, da fé, possa sentir a responsabilidade que ele tem no corpo de nutrir, de perseverar, de manter a unidade. Paulo ainda diz assim: conserve a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a ideia do vínculo aqui é a ideia de atadura, de amarra, de vínculo. Ou seja, mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito Santo já uniu vocês, o Espírito Santo já amarrou vocês, já atou vocês.
vocês agora precisam perseverar neste vínculo, nessa atadura, nessa amarra. Terceiro, o verso 4 até o verso 6 diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo agora, ele vai apresentar aos Efésios os fundamentos da unidade. E Paulo vai dizer, a primeira coisa é: há um só corpo. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo para a igreja: vocês não têm motivo algum para viverem a desunião. Vocês não têm motivo nenhum para não se esforçarem para viver a unidade. Vocês não têm motivos nenhum para assumirem, para viverem de maneira digna o chamado que receberam. E aí ele vai dar as razões. A primeira delas é que Paulo vai dizer: só um corpo. Embora haja vários membros, todos esses membros estão num único corpo. Não são dois corpos, é só um corpo. O Senhor Jesus não tem dois corpos, Jesus só tem um corpo. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer, é um só Espírito. Não há vários Espíritos, é um só. É o mesmo Espírito que habita na vida da igreja, em cada membro individualmente, é o mesmo Espírito. Não são vários Espíritos que habitam na vida dos crentes, mas um único Espírito. O Deus Espírito Santo, que é onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é Ele que habita na vida de cada membro individualmente. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, assim como há um só corpo, um só Espírito, Paulo vai dizer, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Nós não temos várias esperanças, nós não temos duas esperanças, nós temos uma só. E a esperança que o apóstolo Paulo menciona aqui, provavelmente é a mesma esperança que ele cita no capítulo 1, quando ele vai dizer que os efésios deveriam compreender a esperança para a qual eles foram chamados. Ou seja, Paulo está dizendo, a esperança que há sobre vocês, embora vocês sejam muitos, é uma só. E essa esperança é a verdade que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Então pesa sobre nós a mesma esperança. Há sobre nós a mesma esperança. Depois Paulo diz, 4, há um só Senhor, assim como há um só corpo, assim como há um só Espírito, assim como há uma só esperança, o apóstolo Paulo diz, também só há um Senhor. Ou seja, os efésios viviam debaixo de um único Deus, os efésios viviam debaixo de um único Senhor, não há vários senhores. E Paulo está fazendo um contraponto aqui ao conceito de que o imperador era o senhor da época, ele era o Quírios, mas Paulo está dizendo, não, o imperador não é senhor, Senhor é o único, e ele é Jesus Cristo, só há um Senhor. Paulo diz mais, uma só fé. E Paulo está se referindo aqui aos fundamentos da fé cristã. Paulo está dizendo, não há outros fundamentos. A fé que temos é a única no sentido de que há só um evangelho, há só uma esperança, há só um fundamento da fé cristã. Então eu não posso pensar que há várias formas de fé. Não, há uma só fé. São as regras, os fundamentos, aquilo que norteia toda a forma do crente viver para com Deus. É uma só fé. São esses valores que o apóstolo Paulo quer que a igreja de Éfeso compreendesse. E ele diz assim, um só batismo. E esse batismo que o apóstolo Paulo está se referindo é justamente o fato do Espírito Santo nos colocar no corpo, de o Espírito Santo nos enxertar no corpo. Então Paulo está dizendo, é um só batismo. Todos os membros foram colocados no corpo pelo mesmo e único Espírito. E depois ele diz, um só Deus e Pai
de todos. Não há vários deuses, há um único Deus, o único Senhor, Criador de todas as coisas, o único Deus que mantém todas as coisas, o único Deus que estabeleceu regras e propósitos para todas as coisas. Paulo vai dizer, um único Pai, não são vários pais, mas um único. Ou seja, ser igreja é preservar a unidade do corpo por meio do conhecimento bíblico. Eu preciso conhecer essas doutrinas fundamentais. A doutrina que diz que só há um corpo, a doutrina que diz que só há um Espírito, uma única esperança, um único Senhor, uma só fé, um único batismo, um único Deus e Pai. Precisamos conhecer essas verdades, porque se conhecemos essas verdades, não há como nós insistirmos na desunião, no afastamento. Se compreendemos que somos membros de um único corpo, se compreendemos que todos nós, embora sejamos muitos, temos o mesmo Espírito habitando em nós, se compreendemos que há sobre nós a mesma esperança, se compreendemos que há sobre nós o mesmo Senhor, que fomos enxertados no corpo pelo mesmo batismo, então iremos com certeza nos esforçar para vivermos e preservarmos a unidade. Logo, se você é um membro que não luta pela unidade, que não preserva a unidade, é porque você ainda não compreendeu o chamado que você recebeu. É porque você ainda não compreendeu que você tem responsabilidade no corpo de nutrir a unidade. É porque ainda você não compreendeu os fundamentos da fé cristã. Você não compreendeu as Escrituras. Porque Deus nos desafia a vivermos a unidade. Deus nos chama para viver a unidade. A igreja é uma obra do Senhor que expressa para o mundo que é possível sim viver a unidade debaixo de um único Senhor, debaixo de um único propósito. É possível. Portanto, eu queria lançar para você 2 desafios. O primeiro deles é: reflita o quanto você vive de maneira digna do chamado, esforçando-se para manter a unidade do corpo. Quanto você vive apropriadamente com o chamado que recebeu. Jesus te chamou um dia, Ele te convocou para viver para Ele. Mas pare para refletir se a forma como você vive para Jesus hoje, ela expressa a unidade do corpo. Pode ser que você é uma pessoa que nutre a desunião, a picuinha. E aí Jesus te chamou para nutrir a comunhão. Jesus te chamou para se esforçar, para viver a unidade, para viver o relacionamento. Pode ser que você está se afastando. Segundo, seja desafiado ou desafiada a ser um preservador ou preservadora da unidade do corpo, reconhecendo as verdades que nos une e nos torna iguais. Ou seja, aceite o desafio através da palavra de Deus para preservar a unidade do corpo. Reconheça as verdades que nos unem e nos tornam iguais. As verdades que nos tornam iguais, que nos unem. Ou seja, a verdade que nós fazemos parte do único corpo. A verdade que há sobre nós um único Espírito. A verdade que há sobre nós uma única esperança. A verdade que há sobre nós um único Senhor, uma única fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Todas essas verdades nos tornam iguais. Elas não nos separam. Pelo contrário, essas verdades nos aproximam. Portanto, seja desafiado por essas verdades a viver a unidade do corpo. Diante disso, eu queria orar com você. Pedir para que o Espírito Santo, Ele nos convença através desse texto da Palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, de graça e misericórdia. Em o nome de Jesus, bendito és o Teu nome. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor, neste momento,
nos dê a consciência se temos ou não nos esforçado para manter a unidade do corpo. Se temos carregado muitas vezes pensamentos egoístas, sentimentos egoístas, posições egoístas, que muitas vezes nos impedem de viver a unidade do corpo. Tu sabes, ó Deus, se somos aqueles que nutrem a unidade, se somos aquele que corrobora para a unidade, se somos aquele que preserva a unidade no corpo, ou se muitas vezes temos causado mais desunião, mais separação, mais conflitos. Tu conheces a nossa vida, Tu sabes, ó Pai, como vivemos como membros do corpo. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos leve, nos impulsione, nos dê a capacidade, nos dê coragem, nos dê humildade, ó Pai. O apóstolo Paulo aqui trabalha algumas verdades para nós. Que nós possamos compreender, ó Pai, que fomos chamados para viver de maneira digna, apropriada. Para isso, ó Deus, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter uma compreensão clara de quem somos no corpo. Nós precisamos, ó Pai, ser dóceis. Precisamos ter equilíbrio, disciplina. Precisamos, ó Pai, sermos pacientes. Precisamos, ó Deus, sermos lentos ao irar. Precisamos, ó Pai, suportar mais uns aos outros. Estamos vivendo num período de intolerância, onde muitas vezes nós, membros do corpo de Cristo, não nos toleramos mais. Precisamos, ó Pai, nos esforçar. O apóstolo Paulo desafia os irmãos da igreja de Éfeso, os efésios, a se empenharem na unidade, a se dedicarem na unidade. Por isso, ó Pai, nos desafie a nos esforçar, a nos empenhar, a nos dedicar constantemente, diariamente, para mantermos, para conservarmos a unidade do corpo. Peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê a compreensão bíblica de que fazemos parte de um único corpo. Deus, que o Teu Espírito Santo nos trate, que o Teu Espírito Santo nos convença, que o Teu Espírito Santo nos exorte, assim como o apóstolo Paulo fez com a igreja de Éfeso, quando ele inicia o seu sermão dizendo: rogo-lhes, que o Espírito Santo também venha nos convocar, que o Espírito Santo também venha rogar a nós, que o Espírito Santo venha nos convocar para essa assembleia solene, para que nós, ao nos depararmos com Ele, com o poder dEle, possamos nos curvar diante do propósito de Deus, que é vivermos a unidade, a comunhão, o relacionamento interpessoal, que possamos sentir falta uns dos outros, que possamos compreender que fomos chamados para vivermos um em função do outro, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, para a glória do Teu nome. Que possamos compreender que ser igreja é preservar a unidade do corpo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Foi muito bom tê-lo e tê-la conosco durante esse período, este momento de celebração ao Senhor. Eu gostaria de lhe desafiar a compartilhar este conteúdo, a se inscrever no nosso canal, a curtir. Muito importante que você faça isso. Essas ações, elas nos ajudarão a crescer no nosso canal. Mas que acima de tudo você possa continuar sendo abençoado pela palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém.